E na Pedra Santa, você que chegou a conhecer? Eu vou só acrescentar... Pedra Santa de Euclidelândia. Eu vou acrescentar só um negocinho, um pormenor, na Gruta de Santo Antônio. Esses relatos aí, eu escutei lá quando eu fui na Gruta de Santo Antônio. Inclusive até me animou muito a entrar lá, porque uma pessoa em boa sorte, olha só, disse para mim que lá dentro existia, ele não falou ossada, né, mas pelo que ele falou para mim, uma ossada de um animal muito grande. E a gente sabe que a região aí, né, limítrofe com Minas Gerais, tem uma história muito importante sobre isso daí, né? Há casos aí, por exemplo, do Lund, né? Que veio morar aqui em coisa, ele descobriu 800 grutas, né, em Minas Gerais. E eu tinha vontade de entrar, a razão pela qual fui lá no Dom Snardi. Mas aí eu não conhecia esse detalhe que você está dizendo, da família da Fazenda Paracatu, né? Senão eu teria ido lá na ocasião procurar saber como é que eu ia fazer, mas de repente eu teria entrado nessa gruta aí. Bom, esse é o caso que eu queria concluir da Gruta de Santo Antônio. Aí você me perguntou sobre a gruta. Pedra Santa, também em Euclidelândia. Que só tem foto sua dentro da gruta. A Gruta da Pedra Santa eu conheci através de um convite de Bento Lisboa, né? Que eu acho que eu trouxe uma foto aí que ele está, eu ali, mas o Beré ainda pequenininho ali na gruta, o Marco Lutherbach, nós estamos nessa foto. Eu não tenho certeza, mas acho que essa foto é de 1958, por aí, esse negócio todo. Bom, na ocasião, aí o que aconteceu? Nós fundamos aí o Centro de Pesquisa Euclides da Cunha, o CEPEC, né? Do qual o Sebastião participou ativamente. E assim fizemos umas excursões por aí afora e tal, mas a gente estava, acho que, meio perdido na ocasião, sabe? Falta de recurso também e tal. Conclusão, aí passou um período que a coisa esfriou. O CEPEC ficou meio frio. Aí Sebastião foi para o Rio, né? Foi para o Rio, o Bento não teria demonstrado mais ânimo para entrar nas grutas, a idade vem chegando, né? E eu mantive até hoje a coragem de entrar nas grutas. Eu não sei se isso aí é produto de muita, vamos dizer, vontade, ou se é realmente uma falta de senso, né? Porque quando a gente entrou nessas grutas, a gente não entrou com uma lanterninha de 2 pilhas. Hoje, o pouco que eu conheço de gruta, eu não teria coragem de entrar nessas condições, porque eu vou te contar alguns sustos que eu passei dentro de gruta. Bom, aí fizemos uma excursão. Eu tenho até uma fita que eu não achei, de uma excursão que a gente fez, eu, Sebastião Carvalho, mais uma equipe. Eu já estava na televisão e o doutor Cláudio, ele que era o dono da televisão. Ele era filho daquele antigo governador do Rio, Chagas Freitas. E então, o doutor Chagas Freitas viu. Lá fizemos umas gravações lá dentro, pessoal, curiosidade, né? Como nós estamos conversando aqui, acabou chegando na mesa dele, ele me chamou. Ele falou assim, ó, isso é importante, isso aí serve de matéria para a nossa televisão.
que ainda não tinha sido inaugurada, não. E falou assim, você faz o seguinte, você já trabalhou muito aqui? Estava continuando trabalhando, né? E eu vou te dar um presente, você escolhe aí uma equipe e faz uma viagem para registro dessa gruta, Gruta da Pedra Santa. E eu convidei uma meia dúzia os profissionais ligados a esse trabalho. E assim fui eu, aí liguei para o Sebastião, Sebastião, eu preciso falar com você. Eu estou aqui em Friburgo, na Cascatinha, em tal lugar, assim. Aí ele falou assim, qual a finalidade? Eu falei, a finalidade é a gruta. Ele falou assim, opa, quer dizer que você está falando em reaquecer o CPEC? Eu falei assim, eu não pensei isso não, mas é uma ideia válida, né? A gente já estava com, né, alguma atividade ali, e assim marcamos, ele veio a Friburgo, ficou na minha casa, que eu morava em Friburgo, né, que eu tinha me separado aqui da minha esposa. Ele ficou lá em casa, juntamente com a Rosa. Sim. Ficamos lá e tal, e fomos lá. Ele veio no carro dele, que ele tinha um Fusca, e nós fomos na Gruta da Pedra Santa. Essa eu considero não a primeira viagem, porque a primeira é aquela da foto com o Bento. Sim. Essa aí foi, já tinha dito, em 1990, por aí. Aí filmamos lá, conforme está naquelas duas fotografias, e não sei o motivo, lembrei agora, havia um barulho de máquinas, que já era a prospecção da pedreira por parte da Cimento Alvorada. Muito bem. Aí o cinegrafista, não, era o iluminador, ele falou assim, não, eu não vou entrar aí não. Eu não vou entrar porque isso aí pode cair na cabeça da gente, porque tinha o barulho de máquina lá longe. Bom, aquela preocupação dele passou para a gente, não tem dúvida nenhuma. Até ali a gente não estava pensando nisso. E sem a iluminação, não dava para fazer nada na gruta. Foi a razão que eu me lembro que não entramos nessa ocasião. Parece que tem na fita lá em casa, que eu não lembrei de procurar, está eu, Sebastião, não me lembro mais quem. Possivelmente a própria equipe da Serramar que me levou lá, né? E então nós entramos até uma abertura assim, vamos dizer, bem... A gente tinha que entrar deitado. Entramos lá, Sebastião, eu, inclusive um lugar que você tem que ter cuidado de levar luva, material, porque há muita fezes de morcego, né? Aquele negócio todo. E ali paramos, nessa ocasião. Parece que Bento, não tem certeza. Ele foi uma ocasião lá que eu não fui, que eu estava trabalhando, não pude ir. Que eles têm uma filmagem lá, dentro da Gruta da Pedra Santa. Não sei as fotos, o que eles escolheram para filmar. E da Pedra Novo Tempo, que o Sebastião descobriu lá, boa sorte. Você chegou a ir lá, você teve notícias? Não, a gruta essa que você falou aí, Novo Tempo, eu acho que eu tinha passado essa informação para o Sebastião, porque o Desidério, ele estava sempre junto no colégio, e ele falava nessa gruta. E defendendo muito, que a Desidério é o Cridelândia puro, né? Falando aquele troço todo. E ele falou na gruta Novo Tempo. Mas
nunca fui lá. Nunca fui lá, não. E nessas alturas, depois nós ficamos, vamos dizer assim, depois dessa viagem na Gruta da Pedra Santa, a coisa ficou paralisada, né? Ficou paralisada. E agora, para surpresa muito agradável, vem você voltando para a Terra, trazendo à tona esse assunto maravilhoso do qual nós gostamos muito, e Cantagalo, a região é muito rica, né? Isso daí. Eu, sinceramente, que é muito tentador para mim, se eu fosse até a entrada da gruta, eu não ia ficar por lá de fora, não. Eu não sei como é que ia ser com essas dores minhas. E é isso aí, Celso. Tá bom. Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Você teria mais alguma coisa a nos informar? Alguma coisa que você não falou, que você acha interessante? Fique inteiramente à vontade. Deixa eu ver se eu lembro aqui alguma... Eu vou lembrar alguma coisinha sobre a gruta da Mão de Luva. Foi através de papo lá na Serra Mar, de uma família lá, um senhor, um pedreiro, construtor, sei lá, e 1 ou 2 filhos, que eram de Euclidelândia. Então eu conversei com um deles, perguntei: escuta, o senhor já viu falar na gruta do Mão de Luva? Ele falou assim: meu filho, olha, eu vou falar pouco sobre isso aí, porque isso aí fez o sinal da cruz e falou assim: esses assuntos não são para a gente mexer nisso, não, isso é muito perigoso. Aí o filho dele do lado, eu perguntei assim: meu amigo, como é que é o seu nome? Ele falou o sobrenome, nunca esqueço. Ele falou, não sei se era apelido, ele falou assim: meu sobrenome é Ventania. Não sei se existe, pode existir, né? Lá em Euclidelândia. Aí eu falei assim: e como é que eu faço para... como é que eu consigo ir à gruta do Mão de Luva? Ele falou assim: bom, eu te levo até na entrada, mas lá não entro, não. Eu falei: não, tá ótimo, eu entro lá sozinho. Aí fui eu, Sebastião, e não levo mais ninguém, não. E esse rapaz que nos conduziu lá. À margem do rio tem assim uma depressão. Essa depressão é como se fosse assim esses antigos moinhos assim, né, de 4 lados assim, né? Assim ele vai afunilando, mas dá bem pra gente lá no fundo. Aí eu falei: como é, Sebastião? Vamos entrar? Sebastião, na ocasião, algum problema, ele não entrou. Eu falei: bom, Sebastião, seja o que Deus quiser, você me espera aqui fora. Se eu não voltar, você vai lá me apanhar. Eu entrei na gruta sozinho. Essa aí, a Gruta do Mão de Luva, já você entra nesse detalhe aí, nessa depressão. Quando você chega no fundo, tem mais uma passagemzinha pequena, mas não incomoda a gente entrar, não. E aí, eu, com a lanterninha, entrei e levei um susto tremendo de um barulho como alguma coisa acontecendo na água, porque possivelmente tem acesso de água nessa gruta, que eu não cheguei até o fundo dela, porque esse susto ali foi, não sei como é que eu não morri. Possivelmente era um refúgio de algum animal, né? Uma lontra, qualquer coisa, mas na hora você sozinho, o medo toma conta de você, né? Bom, mas não foi nem o medo, não. Eu consegui andando um bocadinho mais. Aí, tem conforme eu estava falando, né, que a geologia chama de pedras alcantiladas, né?
as subidas, eu não acredito que uma altura dessa aqui, mais ou menos, eu vi que era fácil subir. Porque você olhava, você não via o teto. Aí eu comecei a subir, e também nada difícil de cair, não, subir nada de fácil. Levei outro tremendo de um susto. Eu segurei numa coisa redonda e segurei mais ou menos assim com uma espessura assim dessas cobras que andam por aí, né? Mas eu já estava com ela na mão, eu falei assim, bom, se é a cobra vai me morder, porque eu vou fazer o que aqui? Mas, felizmente, era uma corda que me animou mais ainda a subir mais um pouco. Aí eu subi mais um pouco, a corda ia assim, a parte de cima, e tombava para alguma coisa. Possivelmente, vamos dizer, era uma parede, assim, tipo um biombo, né? Eu cheguei lá em cima, olhei para baixo, assim, a lanterna acesa, né? Essa corda estava ali e tombava lá para dentro. Lá dentro existia materiais, ferramentas de pesquisa. Se eu disser que era pesquisa de ouro, eu estou mentindo. Pode ser de outra coisa, mas que pesquisa era ela. Tinha um balde, acho que tinha uma bateia, tinha uma enxada, um enxadão assim, porque eu também estava assim, emocionado ali, né? Eu queria ir lá, mas eu não sabia como é que eu ia lá. Até hoje eu não sei se eu subi nessa parede aí para descer lá do outro lado, eu não sabia. E lá no outro lado tinha um buraco que deve ser mais ou menos lá, eu calculo de vamos dizer assim, um metro de diâmetro, né, que eu estava lá em cima, eu não sei. Isso tudo indica o quê? Que aquilo ali apanhava alguma coisa ali, colocava naquele balde e puxava naquela corda. Por quê? Na entrada da gruta, nessa gruta, existia uma espécie de uma areia esbranquiçada. Sim. Que eu suponho que as pessoas que tiravam alguma coisa lá daquele buraco, chegavam ali para o lado de fora e jogavam lá de fora, vamos dizer assim, para batear, né? Se é que o termo está correto, bateava ali e aquilo ali eram alguns resíduos de cascalho que ficava na entrada da gruta Mão de Luva. E na ocasião eu peguei até um copo de plástico que nós levamos para beber água, eu enchi aquilo, tinha muitos brilhos da cor de ouro, porque nós sabemos que aqui na pedra, nas grutas calcárias, tem um tal de ouro de tolo, né? Que é um material aí sem muita expressão, hoje em dia eu não sei, do jeito que descobrem coisas, né? E eu não posso dizer que era ouro. Aí eu peguei o copo e falei, Sebastião, leva isso para Niterói, fazendo um favor, e vê lá o que você arranja lá com os seus amigos lá, porque aqui em Cantagalo eu não ia fazer nada com aquilo. E assim ele parece que levou, também não falou mais nada, e houve aquele, conforme eu estava falando para você, aquele esfriamento do CPEC, e assim eu acredito que, Celso, não sei se teria mais alguma coisa que eu pudesse colaborar. É interessante você falar isso, porque pode ser que fosse o grupo Mão de Luva explorando o ouro de aluvião, porque a entrada é por um rio, né? Pode ser que ele tenha descoberto aquilo, na época que ele foi ali, talvez a água fosse mais alta, né? Porque o Rio Negro, o Rio Grande, o Rio Macuco foram diminuindo as águas, né? Então pode ser que fosse nessa época, né? Mas
Só para encerrar, porque eu penso que seria interessante, porque isso foi uma conversa minha com o Vicente do INEA. É possível identificar, ou por informação oral, ou por vocês terem visto, possíveis ossos de animais pré-históricos, ou aqueles que foram, vamos supor, que desapareceram nas cortinas do tempo? Você chegou a ouvir isso lá, ou ver algum? Porque dizem que na Gruta Santo Antônio tem ossos parecidos de humanos, né? Mas não são humanos. Exatamente. Na Gruta da Beta Santa, eu nunca ouvi relato desse tipo, né? O que eu ouvi, exatamente isso daí, que o pessoal lá, que eu conversei lá em Cridelândia, eles diziam exatamente isso, que na Gruta de Santo Antônio tinha ossadas. Um deles, vou repetir, né? Tinha, acho que eu falei, tinha um animal bem grande, uma ossada bem grande de animal lá. E existe alguma história, algum relato que o dente de sabre andou por aí. Sim. Né? E o Megatherium, né? Que viveu aí nas grutas na região de Minas Gerais, que eu suponho 800 grutas só Lund descobriu. Imagina, né? Quantas que estão para descobrir ainda. Essa realmente é o que eu poderia colaborar com você aí. Tá bom, Luiz. Muito obrigado pela sua presença. O Instituto Mão de Luva e a TV Interior agradece muito o seu depoimento, que será muito útil para o entendimento das grutas de Cantagalo e da sua personalidade como músico, como compositor, enfim, uma personalidade importante no desenvolvimento socioeconômico de Cantagalo. Muito obrigado. Eu é que agradeço o convite, que muito me honra, de estar relembrando assuntos de interesse nosso, né? Interesse da cultura e da ciência. E também por ter esse encontro muito importante para mim, que foi revê-lo aqui em Cantagalo com a sua família atual e com seus amigos conterrâneos, etc. e tal, de quem nós temos muita saudade.